Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a explorar o princípio da proteção que nós começamos a desenvolver em nosso encontro anterior e que, só para lembrar, faz parte então do primeiro pilar da nossa metodologia, o conjunto dos princípios. Nós já mostramos diversas vezes e esse terceiro princípio da proteção tem seu enunciado dizendo que todos os nossos recursos são limitados. No nosso encontro anterior, nós colocamos o foco justamente nessa questão da limitação. Então, se você não viu, consulta aí o vídeo anterior no YouTube. E hoje nós vamos começar a trabalhar alguns aspectos relacionados aos recursos, porque nós falamos que todos os recursos são limitados, mas o tipo de recurso que a gente utiliza ao longo da nossa vida varia muito. Em primeiro lugar, temos aqui a definição do que seja um recurso. Um recurso é um meio, é alguma coisa que a gente usa, da qual a gente se serve para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente se propôs a fazer. Pode ser um grande objetivo, pode ser um pequeno passo, mas tudo que a gente quiser fazer precisa de recursos. E os recursos podem ser categorizados em uma quantidade razoável de tipos. Nós vamos falar hoje principalmente de recursos financeiros e materiais. Vamos deixar os demais tipos de recursos para as próximas semanas. E vamos começar pelos recursos financeiros. Os recursos financeiros são definidos como ativos que possuem algum grau de liquidez, que significa que a gente pode usá-los de forma simples para fazer compras ou para fazer investimentos na hora que a gente tomar essa decisão. Isso pode ser feito com dinheiro que a gente tenha numa conta bancária, isso pode ser feito com dinheiro que a gente tenha em casa, pode ser feito com aplicações de curto prazo. Então, todos esse tipo de recursos, eles fazem parte do que a gente chama de recursos financeiros. De fato, existe toda uma teoria, uma escola, metodologias de administração financeira, de educação financeira. É uma disciplina, um assunto que para muitas pessoas na vida não chega no momento mais desejável e que de fato nós não temos tempo aqui, nesses poucos minutos, de entrar em detalhes, mas que eventualmente nós podemos desenvolver em algum outro momento. O que nós vamos fazer aqui é apresentar algumas reflexões sobre esse tema. A relação das pessoas com o dinheiro é algo que muitos pensadores trabalharam, e temos aqui a primeira reflexão da Ayn Rand, uma filósofa russa que emigrou para os Estados Unidos, bastante nova, e que faz essa relação de forma bem clara. Diz que ela vai nos dar uma pista sobre o caráter das pessoas em função de como se referem ao dinheiro. Diz ela que quem amaldiçoa o dinheiro obteve-o de forma desonrosa. O homem que o respeita é porque o mereceu. Mostrando então que, às vezes, pela mesma expressão verbal das pessoas, a gente consegue inferir traços de caráter. Outra reflexão aqui é do escritor inglês Gilbert Chesterton, que nos lembra que o dinheiro, ele, como todos os recursos, também é finito, é limitado. Então, quando alguém diz ele é esperto o suficiente para ganhar dinheiro, então tem que ter alguém que vai deixar de ter esse dinheiro. O dinheiro vai trocar de mãos, diz ele de forma irônica, deve ser suficientemente estúpido para querer.
essa questão aponta indiretamente para essa outra reflexão do comediante americano Leo Rosten, que diz que o dinheiro não pode comprar a felicidade, mas a pobreza também não. Mostrando para a gente que, não só no dinheiro, mas na maioria dos recursos, né, a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né, entre os dois extremos. Né? Falamos isso na questão dos limites no encontro passado e acaba sendo refletido nessa reflexão. Outra questão que relaciona o dinheiro com o caráter das pessoas é esse provérbio judaico que diz que se você emprestar dinheiro para alguém e esta pessoa passar a te evitar, isso terá sido barato o custo de livrar-se dessa pessoa. Porque certamente é alguém que não te respeita e que iria te fazer mal de outra forma. O segundo tipo de recursos que nós vamos citar hoje são aqueles que nós chamamos de recursos materiais. Essa palavra materiais vem de matéria, né? Daquilo que de fato tem uma formação ou uma constituição de elementos que a gente pode de fato pegar, apalpar, mover, entregar para alguém. Isto é, quando a gente fala em recursos materiais, estamos afastados de conceitos como a espiritualidade, né, ou mesmo a intelectualidade. São outro tipo de recursos. Entretanto, né, os recursos materiais são necessários, né, eles são os meios físicos e concretos que ajudam a gente a conseguir um objetivo. A imagem ali de um estoque, de um centro de distribuição, nos lembra que essa também é uma área onde, no mundo da gestão empresarial, existe toda uma escola, né, de administração de materiais, mas a gente tem essa situação replicada nas nossas vidas individuais, no dia a dia, de forma absolutamente direta e simples, né? Pensando que os nossos alimentos, né, aqueles que a gente quer para matar a nossa fome a cada refeição, também são recursos materiais. E se a gente não soubesse organizar para ter eles disponíveis no momento certo, na quantidade certa, vamos passar por dificuldades. Né? Assim como todos os outros recursos também são limitados, e se a gente se exceder, por exemplo, na questão da alimentação, todo mundo sabe que comer demais também gera problemas sérios, né? Seja de imediato, seja a longo prazo, né? Conforme cada um, né? Mas não é saudável. Como tudo tem a quantidade certa. E essa questão, né, da quantidade certa também é trabalhada aí por vários pensadores. O primeiro que nós selecionamos aqui, o Mahatma Gandhi, indiano aí, nós já citamos diversas vezes, que diz assim: o mundo é grande o suficiente para atender às necessidades de todos. Isto é, não há necessidade de tirar os recursos dos outros à força, né? Entretanto, diz ele que o mundo é sempre pequeno demais para a avareza de alguns. Existem pessoas, né, que atrás dessa característica, desse traço de personalidade que ele chama de avareza, acabam acumulando um conjunto aí de recursos materiais em quantidade muito além daquilo que eles de fato vão utilizar ao longo das suas vidas. E isso, obviamente, também não é desejável. Esse conceito, né, de a gente ter essa administração, então, dos recursos, né, ele se aplica às pessoas, se aplica às famílias, se aplica às empresas,
E se aplica também a grupos maiores de pessoas, como é o caso dos países, né? E a gente conhecer, saber, né, quais recursos nós temos, do que dispomos, né, é absolutamente indispensável, né? Os países que não têm consciência dos recursos que possuem, obviamente não conseguem utilizá-los, né? E esse conceito que o Peter Drucker, né, consultor empresarial austríaco aí, falecido no começo desse século, nos traz essa reflexão quando ele diz que o conhecimento e a informação são os recursos estratégicos para o desenvolvimento de qualquer país, né? Nesse mundo moderno que a gente vive, né, a informação a respeito dos recursos materiais, de alguma forma, faz parte deles. Não basta ter os depósitos estocados, ou as minas, ou os poços de petróleo com os recursos lá, se a gente não souber que estão lá. E diz ele que os portadores desses recursos são as pessoas. Isto é, nós somos responsáveis, né, isso que é importante, pela gestão dos recursos que nós vamos querer utilizar. Isso vale para todas as esferas, para todos os círculos sociais que a gente chama. Se a gente não souber o que tem, não funciona. Outra reflexão sobre a troca aí de recursos vem aqui do Talmud, um escrito judaico do século II, que diz que os pobres se beneficiam mais dos luxos dos ricos do que da sua filantropia. Em muitas culturas e religiões, né, a questão da filantropia é colocada como uma forma, né, para que quem tem muitos recursos os compartilhe com aquelas pessoas menos favorecidas. Entretanto, se a gente observar, né, o volume de recursos que é compartilhado dessa forma, ele é menor do que a movimentação que se gera a partir daquilo que é chamado aqui dos luxos dos ricos. Se nós considerarmos, por exemplo, as pessoas que têm condições de viajar, né, e que movimentam no mundo moderno a indústria do turismo, né, nós temos aí um luxo que para a grande maioria da humanidade é inacessível e que movimenta um volume de recursos muitíssimo maior, né, do que a filantropia. Se vocês pensarem no turismo, passagens, e ônibus, aéreas, hotéis, a quantidade de empregos que isso gera, né, um volume gigantesco. E complementando essa questão que nós citamos antes, o Peter Drucker, né, temos aqui uma reflexão do Bill Gates, né, fundador da Microsoft, que diz que o conhecimento passou a ser o principal fator de produção e geração de riquezas. Por quê? Na medida em que os recursos passam a ser catalogados, né, o conhecimento a respeito deles passa a ser informatizado, automatizado, e trabalhar com essa informação, então, acaba gerando novas indústrias que dependem, na verdade, do conhecimento a respeito dos recursos. E nos dias de hoje, né, que está surgindo aí de forma vigorosa aquilo que é chamado popularmente de inteligência artificial, né, na verdade nada mais é do que a aceleração, né, dessa reflexão. Né. A inteligência artificial, na verdade, nada mais faz do que catalogar esse conhecimento e organizar ele de forma automatizada, de tal forma que a gente não precisa se preocupar em sair procurando os detalhes, mas, né, de forma, usando uma interface de computador, mas conversando numa linguagem que é muito parecida com a nossa linguagem humana. Entretanto, né, nós sabemos que no mundo real, né, essa questão que foi citada aí, sobre os recursos, que foi citada pelo Gandhi, né, sobre a não violência, etc., ela muitas vezes acaba, né, sendo, como se diz,
ela acaba sendo desrespeitada, né? Nós temos aqui um economista, David Friedman, americano, que relaciona, então, o uso da força física, né, certo? Como uma solução para os recursos limitados, né? Aqueles que usam da violência, da força física, né, diante de um conjunto de recursos limitados, acabam forçando a obtenção dos recursos para eles desse jeito. Ele diz assim que, normalmente, essa estratégia é utilizada por crianças pequenas e por grandes nações. Crianças pequenas, porque elas ainda não foram educadas o suficiente para aprender a conviver com os demais. E por grandes nações que, se fazendo uso da sua força militar, acabam muitas vezes impondo, né, suas condições sobre o uso dos recursos a outros países com menos força. Precisamos chamar a atenção, né, para a palavra normalmente, que existem outras pessoas além dessas que também acabam apelando para essa questão. Na história da humanidade, né, a nossa própria sobrevivência de alguma forma também está relacionada a essa questão. E temos aqui uma reflexão um pouquinho mais longa, que é do Mário Gomes Pereira, um juiz brasileiro, né, que relaciona isso inclusive com a questão da reprodução, né? Diz ele que, não, como parte desses recursos limitados no mundo físico que a gente vive, também estão os nossos parceiros sexuais, que são os que possibilitam a preservação da espécie. E que, portanto, os seres vivos são impelidos a competir por esses recursos. Diz ele, daí o desenvolvimento de armas para obter alimento e derrotar concorrentes na seleção sexual. Contudo, há um limite, né? Ele relaciona essa questão armamentista, né, com o limite econômico. Por quê? Para produzir armas, nós precisamos despender recursos, né? Ele chama isso de gasto. E se esse gasto for muito grande, outras atividades ficam comprometidas, a tal ponto que não conseguiremos passar nossos genes adiante. Isso vale individualmente e vale para países. Mesmo os países que mais gastam com armamentos são aqueles que acabam, por exemplo, prejudicando a alimentação do seu povo, né? Pensem, por exemplo, na Coreia do Norte, certo? Em países onde há grandes gastos militares, mas são democráticos, né? O percentual dos recursos nacionais gastos em armamento, ele acaba sendo muito menor. Então, diz ele, dada a escala do processo evolutivo que já se passou, né, tá certo? Nós já deveríamos ter conseguido equilibrar essa questão com as nossas outras funções, as nossas outras necessidades. Alguns interpretam a história da humanidade como uma evolução nesse sentido, mas, obviamente, toda vez que nós temos um conflito ou vários conflitos armados aí ao redor do mundo, a nossa percepção a respeito disso acaba mudando. Mas faz parte aí desse processo dos recursos que são limitados.